A pandemia por Covid-19 gerou inúmeros desafios para os empregadores no que diz respeito à segurança do trabalho, além dos demais impactos sociais e econômicos. A par das despesas com as medidas profiláticas de contenção da contaminação, os custos previdenciários também podem vir a ser impactados por reflexos da Covid-19 que perduram até hoje. A majoração do FAP pode ocorrer em razão do fato de que a contaminação dos empregados pelo coronavírus tem sido entendida por alguns como doença laboral. E o FAP 2025 considera em seu cálculo eventos ocorridos nos anos de 2022 e 2023, o que inclui o período final da pandemia. Este tema, acerca da relação entre a contaminação pela Covid e o trabalho, foi objeto de medida provisória publicada em março de 2020, que teve vigência encerrada em julho do mesmo ano. Esta MP previa que a contaminação pelo coronavírus não seria considerada ocupacional, exceto nos casos em que fosse comprovado o nexo causal. Após provocação, o STF suspendeu este artigo da medida provisória e declarou a possibilidade de a Covid-19 ser considerada uma doença ocupacional, o que pode gerar impactos no FAP. E estabeleceu também que cabe ao empregador comprovar eventual ausência de nexo causal entre a contaminação e as atividades laborativas do empregado. Em nosso entendimento, a decisão não definiu que a contaminação pelo coronavírus deverá ser sempre considerada ocupacional, mas que o ônus da prova da inexistência de nexo de causalidade entre a doença e a atividade laborativa passa a ser do empregador. Contudo, a decisão do STF ela não esclarece se este ônus probatório imposto ao empregador é para que ele comprove que a enfermidade não foi contraída no trabalho ou em decorrência deste, ou se o que ele deve comprovar é apenas que adotou todas as medidas de segurança e medicina do trabalho recomendadas para conter a propagação do coronavírus e a contaminação de seus empregados. A razoabilidade e o caráter extrafiscal da contribuição por riscos ambientais do trabalho, a contribuição por RAT, exigem que se adote a segunda possibilidade de interpretação, uma vez que a primeira hipótese, ela não apenas caracteriza a exigência de uma prova que, a depender das circunstâncias, pode ser impossível de ser realizada, como também ela não é razoável, pois não é razoável presumir-se que em um cenário de pandemia, toda contaminação por Covid-19 tenha ocorrido em ambiente de trabalho. Os casos de Covid-19, eles têm potencial para impactar o FAP, especialmente se o afastamento for superior a 15 dias consecutivos, o que vai atrair o pagamento de benefícios previdenciários e, por isso, ser considerado no cálculo do FAP, ou então, independentemente do período de afastamento, se tiver ocorrido falecimento ou invalidez do empregado. No entanto, nós entendemos que apenas se pode admitir a majoração no FAP se o contribuinte não for capaz de provar que adotou todas as medidas recomendadas e conhecidas à luz da ciência para conter a propagação do vírus. Caso contrário, o FAP não refletiria a eficiência na prevenção de acidentalidades, mas atuaria quase como uma loteria, em que seriam beneficiados, sob o ponto de vista fiscal, aqueles contribuintes que tiveram a sorte de ser menos afetados pela pandemia. Além disso, a inclusão de eventos relacionados à Covid-19 no cômputo do FAP tem potencial para acarretar distorções por força inclusive de fatores regionais, pois, como se sabe, houve variação na intensidade de contaminação pelo coronavírus entre estados e cidades brasileiras. O cômputo dos dados relativos à contaminação por Covid-19 para medir a eficiência dos contribuintes na prevenção de acidentalidades, impactando o cálculo do FAP, é não apenas inconveniente, mas também indevido e ilegítimo. O volume de contaminação de empregados por uma doença pandêmica, como é o caso da Covid-19, não se presta para medir a eficiência das empresas na prevenção e redução de acidentalidades do trabalho. As variáveis envolvidas nas contaminações e as possibilidades de distorção dos dados por fatores alheios ao controle do empregador são inúmeras, o que torna este tipo de informação uma fonte ilegítima e inadequada para fins de apuração do FAP. Por essas razões, nós ressaltamos que há a possibilidade de se buscar o afastamento dos dados relativos a contaminações por Covid-19 do cálculo do FAP, caso eles tenham sido assim considerados, especialmente se for possível comprovar que o empregador adotou todas as medidas recomendadas e conhecidas à luz da ciência para conter a propagação do vírus.